Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, início de mês. Esse mês eu declaro, em nome de Jesus, vitória sobre as nossas vidas, que nada vai impedir das bênçãos chegar em nossas mãos. Já está tudo preparado. Deus está nos entregando grandes coisas. Em Salmos 79, versículo 10, fala da assolação de Jerusalém. É uma oração por socorro. Diz assim: porque hão de dizer as nações, onde está o seu Deus? Interrogação. Diante de nossos olhos, mostra aos pagãos a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Ponto de exclamação. Por que eu fiz questão de enfatizar a pontuação deste versículo? Os dois pontos significa que a oração não encerrou, né, a frase. Ainda tem uma continuação. Porque hão de dizer as nações. E ela precede com um ponto de interrogação, que vem a ser uma pergunta, e a segunda parte com uma exclamação. Algumas traduções não traz a exclamação. A interrogação é algo que significa pergunta, uma dúvida, né? E a exclamação é uma afirmação, uma convicção. Fazendo um estudo, os romanos eles utilizavam muito interrogação. Quando a frase não tinha interrogação, para eles significava que era uma afirmação. E se a gente for analisar, Jesus, em sua fala, aqueles irmãos que têm a Bíblia onde a fala de Jesus em vermelho, comecem a observar o tanto que Jesus usava da interrogação. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? No versículo 25, mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? No versículo 26, mas que saíste a ver? Um profeta? Então, quantas vezes, né, os fariseus perguntavam a ele e ele dizia: o que diz as Escrituras? Então, nota-se que Jesus usava muito de interrogação para com eles. Eles vinham com uma pergunta, ao invés de dar a resposta, ele perguntava a eles primeiro, né? Então, a interrogação, quando se fala de Deus, para quem é cristão, ela é muito perigosa. Por quê, irmão? Porque ela gera dúvida. E nós não podemos ter dúvida quando nós falamos do nosso Deus. Como aqui diz, onde está o seu Deus? Diante de nossos olhos. Quem nunca foi perguntado, né, em determinada situação, onde está o seu Deus? Os pagãos fazem muito isso, né? E infelizmente hoje não está só no meio dos pagãos, no meio dos religiosos, né, dos irmãos que estão na igreja. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ação de graça. Essa pergunta, onde está o seu Deus, nós temos duas formas de tratar. Primeira, ou nós contamos os nossos sonhos, como José fez, ou nós dizemos com aquela mulher que tinha perdido, o seu filho havia morrido e depois ressuscitou: vai tudo bem. Tem pessoas que não
conseguem ou não têm a sabedoria para responder. Jesus nos ensina: não andeis ansiosos por motivo algum, nem com que haveis de falar. Se lançarem vocês na prisão, eu colocarei a palavra em vossas bocas. Mas aqueles que às vezes não tenham aquela sabedoria, é melhor não contar para as pessoas a prova, a luta que está passando. Diga somente: vai tudo bem, e abra as suas solicitações, as suas queixas para com Deus em oração, suplicando. Lembra a parábola do juiz iníquo em Lucas 18? Aqui nos ensina como que nós devemos portar diante de Deus. Primeiro, nós devemos não andar ansiosos. O que Deus está nos permitindo no momento, nós devemos suportar. Mas devemos insistir em oração para que o nosso quadro mude. Conforme a parábola do juiz iníquo, diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, amados, nós precisamos de persistir sempre. O que Jesus nos ensina: orar sempre e nunca desfalecer. Continue orando, buscando. Deus, Ele gosta, Ele agrada da nossa insistência. Quando eu disse que eu contei os meus sonhos, o testemunho da gente fica mais bonito. Como assim, irmão? Imagina José, se ele não conta aqueles sonhos, e depois chega o ponto dos irmãos encontrarem ele como governador do Egito. Se ele conta o sonho depois como governador, ninguém ia crer nele. Então José foi alguém que fez o testemunho completo desde o princípio, apesar de ter passado as tribulações, as lutas, mas o testemunho dele foi verdadeiro, porque tudo aquilo que ele disse, que ele sonhou, Deus realizou em sua vida. Assim, Ele realizará, Ele tem realizado em nossas vidas. Então, se estão te perguntando onde está o seu Deus, diga: diante de nossos olhos. Ele mostra aos pagãos a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Ou às vezes estão dizendo onde está o seu Deus. Pare de contar para eles, se não tem sabedoria para respondê-los. Diga somente: vai tudo bem, e abra suas queixas para com Deus, aquele que resolve, em oração, em súplica, em culto de ação de graças. Quando diz aqui a tua vingança pelo sangue dos teus servos, está dizendo a alma dos teus servos, porque conforme Levítico 17, versículo 11, diz a proibição de comer sangue, porque no sangue está a vida, porque a alma da carne está no sangue, o sangue é a alma da carne, pelo que vos tem dado sobre altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Por isso que sempre fazia-se a expiação, e através agora do único sacrifício de Cristo Jesus, a expiação da nossa alma. Não existe expiação sem o sangue. Então, amados, o que Deus está nos dizendo é isso, que
Não andeis ansiosos por motivo algum. Continue orando, né? As súplicas com Deus. Deus cumpre tudo aquilo que nós temos suplicado em suas vidas. Continue insistindo, assim como essa mulher, né, insistiu com o juiz, né, a viúva. Nós temos que insistir, e aqueles que perguntam onde está o seu Deus, eles vão ver, né, através da justiça que Deus fará, que Deus faz em nossas vidas. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Deus, ele jamais deixa os seus filhos sem a providência. Amém, amados? Então, o que Deus está nos dizendo é isso, que nós tenhamos sabedoria para com aqueles que perguntam onde está o seu Deus. Deus coloca a palavra em nossas bocas, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é teu nome. Pai, o Senhor está diante de nossos olhos. Nós somos aqueles que confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Se alguém estiver ansioso por algum motivo, Senhor, que o Senhor venha acalmar agora essa alma em nome de Jesus. E nós já marcamos os cultos de ação de graça, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, porque confiamos na Tua palavra. A Tua palavra é fiel, é verdadeira, e nós somos os Seus filhos. Confiamos em Ti, buscamos as coisas do alto, a Tua justiça. É o que nós declaramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.